Oi pessoal, hoje eu vou falar da estratégia chamada investimento gradual com ações. É uma das estratégias mais interessantes que eu conheço na bolsa, acessível para todos os investidores, então você não precisa ser nenhum especialista para poder utilizar essa estratégia. O foco é compra de ações de forma periódica, mensalmente e visando o longo prazo. Esse que é o objetivo do investimento gradual. Então vamos lá, basicamente uma estratégia de compra mensal de ações em forma de rodízio, só que ações de boas empresas e, além de boas empresas, de setores diferentes. Por que de setores diferentes? Vamos pensar hoje, o setor bancário é um dos melhores que a gente tem na bolsa. Os bancos têm lucros exorbitantes, são bons pagadores de dividendos, só que não vale a pena a gente concentrar só no setor bancário, porque vamos supor que ano que vem sai uma lei do Banco Central que os bancos tem alguma dificuldade, por exemplo, surge algum empecilho, o banco não pode cobrar juros abusivos de cartão de crédito, cheque especial, fica mais restringido e acaba que prejudica o setor bancário como um todo. Então a ideia da diversificação é justamente essa. A gente pega uma empresa do setor bancário, uma empresa do setor de mineração, energia elétrica, de bebida, de calçado, enfim, monta um portfólio. A ideia é que seja de 12 a 20 ações para poder ficar bem diversificado e visando aí o médio e longo prazo. Nessa estratégia a gente não utiliza de análise técnica, ou seja, não vai ver gráfico, não vai estudar ponto de entrada, ponto de saída da ação. É uma estratégia somente de compra. A gente vai fazer compras mensais sem o objetivo de vender, objetivo de acumulação de patrimônio. E a gente utiliza da análise fundamentalista. O que é análise fundamentalista? É quando a gente pega a empresa, o analista no caso, vai pegar a empresa e ele vai ver os dados contábeis, se a empresa é boa pagadora de dividendos, se a empresa está muito endividada, como é que está o patrimônio líquido dessa empresa, se ela ainda está com perspectiva de crescimento. Então, com base nessa análise, a gente pega as melhores empresas de cada setor e compõe a nossa carteira. Uma vez que a gente compôs a carteira, o próximo passo é fazer as compras em forma de rodízio. Então a gente está em agosto, eu comprei as ações da empresa XY. Chegou em setembro, eu compro ações de outros setores e vou fazendo isso de forma periódica. Completei meu ciclo de compra, eu reinicio novamente, fazendo a compra e vou alternando em forma de rodízio basicamente. A ideia é que seja ações de empresas sólidas, empresas lucrativas. Para isso a gente conta aí com os melhores analistas que tem no mercado, a gente vai fazer um filtro dessas ações para poder direcionar isso para vocês. Mas a ideia da estratégia do investimento gradual é de compra mensal em forma de rodízio. Beleza? Vamos aí para os objetivos. Qual o objetivo do investimento gradual? São alguns. Acumulação de patrimônio, ou seja, todo mês você está ali aportando. Eu tenho condições de R$500 por mês, coloco R$500. Eu tenho condições de R$2.000 por mês. R$2.000 você vai estar comprando de ações, então você está acumulando patrimônio. Outro objetivo é ter uma renda extra, seja para complemento de aposentadoria ou não, mas chega um momento que você vai acumular tanta ação na sua carteira que mensalmente praticamente vai cair dividendos. O que é o dividendos? É parte do lucro que o acionista repassa para os investidores. Tem independência financeira também, que é outro objetivo. O que seria essa independência financeira? É você ter uma renda sem precisar de trabalhar. Não significa que você vai parar de trabalhar, mas é uma questão de você ter uma renda sem ter aquele compromisso de estar ali todo dia batendo cartão ou fazendo outra atividade. É ter uma renda complementar. Você se torna sócio dessas empresas a partir do momento que você compra uma ação. Você se torna sócio dessa empresa e tem direito a participar de parte do lucro ou parte da valorização que essa empresa vier a ter com o passar dos anos. E quais que são as vantagens dessa estratégia? Se você parar para pensar, hoje no Brasil são mais de 200 milhões de habitantes e na Bolsa tem apenas 1 milhão de CPFs ativos. Então, nem metade da população brasileira direito está na Bolsa. É um mundo de oportunidades que a gente tem pela frente. Hoje a Bolsa está em 100 mil pontos. Daqui a 10 anos, quantos mil pontos que essa Bolsa vai estar? Quem comprar uma ação de R$10 hoje,
quanto que ela vai estar valendo daqui a 5, 10 anos. Então tem um mundo de oportunidades aí pela frente. Uma coisa que eu percebo muito dos investidores, que algumas pessoas têm alguns medos, e eu identifiquei algumas causas desses medos. Algumas pessoas já perderam dinheiro na bolsa e acaba que isso traz um certo receio de voltar a investir. Outro motivo de medo, noticiário. Sempre quando tem alguma notícia, a televisão faz aquela informação ficar muito maior do que ela realmente é. Hoje o Ibovespa teve uma queda de 2%. Se você parar para analisar, 2% não é muita coisa, porque vai ter semana que ele subiu 5%, 6%, teve uma queda de 2%, não é nada demais. Então faz parte. Então a gente tentar afastar aí dos noticiários algumas vezes para não ficar com tanto receio da bolsa. Outro ponto que traz muito medo para os investidores é a falta de conhecimento. Então a pessoa quer investir na bolsa, mas não sabe nem por onde começar, ou qual estratégia seguir, ou como operacionalizar aquele primeiro passo. A ideia aqui do canal Café com Trade é trazer o investidor para um mundo da bolsa, explicar que não é nenhum bicho de 7 cabeças, que é mais simples do que parece. A gente está com o objetivo de desmistificar esse mito que tem a bolsa de valores, esse tabu que foi criado de que é algo difícil, algo inacessível, e não é nada disso. E algumas pessoas simplesmente iniciam com o pé esquerdo. Comprou a ação quando a bolsa estava na máxima, passou algum tempo, a bolsa voltou 5 mil pontos, 6 mil pontos, a pessoa já pensa em desistir e abandonar, e não tem necessidade disso. Bolsa é um investimento de longo prazo. Então não é você comprar hoje e ficar ali o dia inteiro acompanhando a ação no monitor. É comprar e esperar ali o longo prazo, que o tempo vai trabalhar ao seu favor. E como eu disse, tem poucas pessoas na bolsa. Então a gente tem muita oportunidade de valorização para os próximos anos. E uma coisa que eu gosto de frisar também é que se a gente investe com a estratégia certa, não tem por que ter medo. E o que seria essa estratégia certa? O investimento gradual é uma estratégia bem elaborada, uma estratégia vencedora, que se você seguir ela com um rigor, de fazer as compras mensais de empresas de ações de boas empresas, você vai ver que não tem segredo, não tem mistério, e o tempo vai trabalhar ao seu favor. Um ponto que eu quero destacar também é da diferença entre investimento e especulação. Na Bolsa de Valores, vocês conseguem fazer as duas coisas. Conseguem investir, que seria a questão do investimento gradual, que é de compra visando longo prazo, e outra que é especular, que é comprar uma ação, mas já visando vender ela para alcançar um lucro. Isso que é a especulação. Então, a gente pode fazer os dois, a gente pode especular na bolsa e ao mesmo tempo a gente pode fazer um investimento. O que a gente não pode é misturar as duas coisas. É muito importante vocês não misturarem. Eu comecei fazendo especulação, a ação caiu, eu coloquei ela na minha carteira de investimento e acabou que misturou. Então eu comecei fazendo investimento, a ação valorizou muito, eu já vendi ela e acabou virando uma especulação. Então não misture as coisas, porque senão você não vai chegar em lugar nenhum. Especulação, você vai ter um lucro, uma perda, 2 lucros, uma perda, vai girar nesse sentido. Agora o investimento não, é acumulação de patrimônio, é algo que visa um longo prazo aí, realmente é construção de patrimônio. E como é que funciona essa estratégia de investimento gradual? Vamos retomar aí. A ideia é que sejam de 12 a 20 ações de boas empresas. Sugiro que sejam ações que tenham pelo menos 5 anos de bolsa, para que vocês possam ver os dados contábeis, para poder ver os fundamentos da empresa, se ela é lucrativa ou se não é. Então é bom ter pelo menos uns 5 anos de bolsa. É legal que não seja estatal, porque querendo ou não, estatal tem o dedo do governo, e onde que tem o dedo do governo pode ter uma má gestão. Então quem for fazer um investimento gradual, pelo menos a gente recomenda que opte por empresa privada. Uma coisa que é fundamental no investimento gradual, você definir um valor fixo mensal. Então, se mensalmente você tem condições de R$1.000, de comprar R$1.000 em ações, que seja esses R$1.000. Não pensa que, eu vou pagar minhas contas e o que sobrar eu invisto em ações. Não é isso. Coloque o investimento gradual como se fosse uma despesa sua mensal. Eu tenho que pagar a faculdade, eu tenho que pagar a conta de água, de luz, telefone, e eu tenho que pagar um investimento gradual.
transfere para a carteira de ações. É importante você selecionar uma boa corretora. Por que isso? Porque você está colocando seu investimento de longo prazo. Imagina se essa corretora tem algum problema ou se essa corretora fecha. Imagina a dor de cabeça que você vai ter. Então é fundamental escolher uma boa corretora. Tem que lembrar que às vezes o barato sai caro. E para finalizar, o que é fundamental dessas regras, vamos colocar assim, do investimento gradual, é você comprar independente do humor do mercado. Então vamos dar um exemplo. Vamos supor que todo mês eu tenho R$3.000 para investir. Eu coloco R$2.000 em renda fixa, que são os produtos conservadores, e R$1.000 eu invisto em bolsa de valores. Se a bolsa está em alta, eu invisto R$1.000 em ações. Se a bolsa está lateralizada, eu continuo investindo R$1.000 em ações. Se a bolsa está em queda, eu não tenho que ficar com medo de ver meu patrimônio desvalorizando. Não, o investidor gradual ele tem que aproveitar esse momento de queda para poder aumentar o aporte dele. Então, nesse caso, ao invés de eu colocar R$1.000 em ações, eu passo a colocar R$2.000 em ações, porque eu vou estar comprando ações de boas empresas, só que a preço de banana. Então, essa que é a ideia. Na hora que o mercado estiver em queda, não é para você ficar triste. Pelo contrário, fica feliz, você vai estar comprando ações de grandes empresas, de bancos, de empresas do setor de mineração, de alimentação, de energia elétrica, só que com preço bem abaixo do que realmente elas valem. Então essa que é a ideia. E quais que são os critérios para selecionar essas ações? Bom, histórico de lucro, é importante ver se a empresa é ou não é uma máquina de gerar lucro. Situação patrimonial, para ver se o patrimônio líquido dessa empresa vem crescendo ano após ano. O histórico de preço sobre lucro, para saber se a empresa está entregando ali um lucro razoável para o preço de mercado que ela está. Ver questão de endividamento, para ver se a empresa tem muita dívida ou não. Outro ponto importante na questão do endividamento é que tem setor específico que ele realmente vai se endividar, mas para poder gerar receita. Então, quando você for comparar empresas, tem que comparar empresas do mesmo setor para poder ver essa questão, porque às vezes um setor ele se endivida mais do que um outro setor. Então, sempre tente comparar empresas do mesmo segmento. E, por fim, ver a liquidez. Não adianta nada a gente tentar entrar numa ação que não tem liquidez. Então, a gente vai tentar comprar, o preço está muito descolado do mercado, então é legal também avaliar esse quesito da liquidez do papel. Bom, quais que são as vantagens do investimento gradual? São algumas. A valorização, então você vai comprar uma ação que hoje está R$10, que daqui a 5, 10 anos pode estar 20, 30, 40 reais. Tem os dividendos e juros sobre capital próprio, que é uma forma da empresa repassar parte do lucro para os acionistas. Tem a bonificação, que é quando a empresa paga os acionistas com ação. Então você tem, por exemplo, você tem 100 ações daquela empresa, ela vai te dar 3 ações para cada 100 ações que você tem. É uma forma da empresa te bonificar, para valorizar quem é acionista dessa empresa. Tem a forma também da custódia remunerada. O que seria isso? Você, dependendo da sua corretora, você pode cadastrar para receber uma espécie de um aluguel por ter as suas ações em carteira. O que seria isso? Algumas pessoas operam na bolsa apostando na queda. Então elas vendem a ação sem ter. Quando elas fazem essa venda sem ter ação, essa venda descoberta, elas precisam de alugar de alguém. De quem que elas vão alugar? Do investidor que tem uma carteira de ações. Então você disponibiliza suas ações para aluguel, não tem nenhum prejuízo, não corre nenhum risco com isso, e ainda recebe uma pequena rentabilidade ali extra na sua carteira de ações. Além disso, a gente pode utilizar outras estratégias, como lançamento coberto com opções, para dar mais uma rentabilidade extra na carteira. Enfim, são algumas ações que nós podemos ter na nossa carteira para poder maximizar aí o retorno, e vocês vão ver que no médio e longo prazo o potencial dessa estratégia é absurdo. Então, pessoal, é basicamente isso. Eu queria apresentar o investimento gradual com ações, essa estratégia que eu utilizo na minha conta pessoal, que eu defendo muito, acredito muito. Independente, como eu disse, independente do humor do mercado, eu estou lá mensalmente, como se fosse um boleto, aplicando na minha carteira de ações. Espero que esse vídeo tenha contribuído. Eu tenho um vídeo mais completo que eu falo mais no detalhe. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, quem tiver interesse.
fica à vontade aí para poder assistir, compartilhar, comentar e fazer sugestão aí para o nosso canal Café com Trade. Obrigado aí pela atenção, um abraço.